Fala, meus geeks! Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Draco aqui, hoje eu trago um vídeo tanto quanto diferente, um vídeo nostálgico, um vídeo para aqueles que viveram a era dos anos 2000. Um seriado que passou ali na TV Cultura e que ficou bem esquecido, pode-se dizer assim. Bora lá conferir Ilha Rá-Tim-Bum? Galera, antes que eu me esqueça aqui, já vou mendigar aqui o like nosso de cada dia, né? Os comentários de vocês têm ajudado bastante o canal. Compartilhe ali com seus amigos, com aquelas pessoas que amam tokusatsu, mangás, animes, séries, quadrinhos, né? Para que eles entrem nesse nosso universo geektástico. Então, sem mais delongas, vamos continuar com o vídeo. Em 1º de julho de 2002, a TV Cultura levava ao ar o primeiro episódio da série Ilha Rá-Tim-Bum, que ficou cerca ali de 5 anos na gaveta desde sua concepção, né, desde os seus rascunhos ali no papel, até finalmente ser estreado. A produção seria o grande cartaz da emissora da Fundação Padre Anchieta desde o Castelo Rá-Tim-Bum em 94. Mas sofreu com adiamentos em função da falta de verba desde 98 e com mudanças na equipe de produção. Na realidade, ali em junho de 95, quando Jorge da Cunha Lima assumiu da presidência da Fundação Padre Anchieta, ele anunciou uma versão rural do castelo e já se falava numa possível parceria com o SESI. Em dezembro de 97, a TV Cultura e a Fiesp assinaram um contrato de convênio para a produção do ainda Fazenda Rá-Tim-Bum, rebatizado como Ilha em junho de 98. Os trabalhos começaram em junho de 98, a época da Copa do Mundo. A ideia era comemorar os 30 anos da emissora com uma programação especial. No final das contas, deu certo, ainda que com certo atraso. O infantil que marcou toda uma geração teve patrocínio da Fundação Bradesco e orçamento avaliado ali em cerca de 10 milhões, distribuídos entre 52 episódios de meia hora ali mais ou menos. Flávio Souza quis que a ilha funcionasse como uma minissérie, sempre com seu começo, meio e fim. Em uma entrevista, ele disse a seguinte frase, abre aspas, "É um seriado de aventura. Me inspirei em livros como A Ilha do Tesouro e O Conde de Monte Cristo. Além disso, a cada capítulo, uma das crianças ficava em perigo e os outros tinham que salvá-la. A ideia é mostrar a importância da solidariedade, ensinar que para resolver um problema, todos precisam se ajudar." Fecha aspas. Disse ele ali nessa entrevista, concedida à Folha de São Paulo em junho de 2002. E a série contava a jornada de 5 crianças com idades entre 7 e 17 anos. Depois de um naufrágio, elas vão parar na ilha do título. Lá encontram seres fantásticos, como Solek, um lagarto falante. Em poucos dias, a série, que já registrava cerca de 4 pontos no Ibope na Grande São Paulo, um dos maiores sucessos da TV Cultura e, assim como outros programas da casa, ficou por anos a fio no ar em um looping de reprises. A série, ou minissérie, se transformou em filme no ano de 2003 e foi produzido com apenas 2,5 milhões. Castelo Rá-Tim-Bum, para se ter noção, foi orçado em 7,5 milhões em 99. A história gira em torno de 3 adolescentes e 2 crianças, que iam participar de uma apresentação de seu coral em uma ilha. Porém, no dia de embarcarem, perderam a balsa e foram obrigados a ir para a ilha numa lancha. Mas eles não esperavam que durante o trajeto o combustível acabasse. Desta forma, deixando-os presos no meio do Oceano Atlântico. Dias depois, foram parar numa ilha deserta, que além de não existir no mapa, é habitada por seres estranhos e fantásticos. Não tendo como saírem da ilha, eles vivem grandes aventuras, enquanto exploram o desconhecido. Também aprendem a conviver, a respeitar a natureza, a sobreviver enfrentando situações inusitadas e o vilão nefasto, que pretende vigiá-los, testá-los e estudá-los, para aprender a lidar com a raça humana.
e assim obter conhecimento suficiente para dominá-la. E agora eu vos apresento um pouco dos heróis e vilões dessa nossa trama. Começando por Gigante. Ele é o líder da turma, tem 16 anos, chega a ser mandão às vezes, discutindo bastante com Majestade. Tem espírito aventureiro que o leva a explorar a ilha e desde os primeiros episódios, o que ele mais quer é deixar essa ilha e voltar para casa, mas não pode ir sem os outros. Rouxinol, uma garota de 14 anos, é sensível e inocente e mantém um vício compulsório de comer bombons, tendo sempre alguns ali guardado com ela. É apaixonada por Gigante e no terceiro episódio conhece a cobra peluda Susana, que se torna sua melhor amiga. Majestade tem 12 anos e seu maior sonho é ser escritora e rainha de algum país. Como o apelido deduz, ela gosta de dar ordem aos outros jovens, mas nem sempre é ouvida. Vive confrontando o Gigante, mas para frente ela realiza seu sonho de ser rainha e acaba dividindo o trono com o Nefasto. Raio, um garoto de 10 anos e tem esse apelido por ter a cabeça nas nuvens, próximas aos raios. Vive sonhando com alguma coisa, tem uma paixão platônica por Polka, seu sonho é ser repórter de televisão e por isso vive com uma câmera, fazendo reportagens da ilha. Fábio é um garoto de 7 anos e é o menor da turma, mas possui uma memória incrível. Sua maior característica é sim sua inteligência, sempre reforçada com a sua enciclopédia eletrônica, a Elenciclo, que sempre leva para onde vai. Irmão adorado de Rouxinol, nunca teve amigos, descobrindo a verdadeira amizade em Raio. Hipácia é uma feiticeira bondosa que fugiu de Alexandria ameaçada de morte, trazendo consigo diversos documentos históricos da Biblioteca de Alexandria, onde trabalhava. Após chegar à Ilha Ratimbun, passou a fazer experiências com Arieliban, com planos de melhorar o mundo. Após a morte desse último, ela fica deprimida na ilha até a chegada dos 5 jovens. Passa a ideia de uma figura materna, sempre ajudando-o a escapar dos perigos. Dos vilões, começando com Nefasto ou Arieliban. O grande vilão da história é um ser metade bactéria, metade humano, criado por Arieliban, numa pesquisa de um experimento e que possuiu seu corpo ao se rebelar. Seu objetivo é dominar o mundo e, para isso, começa procurando entender os humanos, através das ações dos 5 jovens perdidos. Como a vida de uma bactéria é curta, ele precisa do Muftah Shababar para sobreviver. Trata-se de uma poção de rejuvenescimento fornecida por Hipácia, que deixará de fornecer caso ele mate as crianças. É uma lagarta emplumada que sonha em matar os heróis. Sempre se dá mal quando ajuda Zabumba em seus planos absurdos. Também uma humanoide como Nefasto e Zabumba, e foi criada para ser auxiliar de Nefasto e ajudá-lo nos seus planos perversos. No começo da trama, ela parecia ter uma aparência um tanto esquisita, mas logo passa por uma metamorfose e transforma-se numa libélula. Mais tarde, ela fica mais amiga dos heróis por ter ficado com Majestade. No final da trama, ela finalmente decide se ficará ao lado do patrão Nefasto ou se ficará ao lado da nova melhor amiga, Majestade. Zabumba é ajudante de Nefasto e é um zangão com ferrões, atrapalhado e assim como os outros dois, humanoides e super crescidos. Tem o desejo de matar um dos heróis, sempre frustrado por diversos motivos. Nem herói nem vilão é o Solek, um ser neutro, último ser vivo da espécie, já que Nefasto matou todos os outros. É uma mistura de metade lagarto e metade humano. Tem dificuldades de se comunicar na língua humana, por isso tem uma fala débil e lenta, e geralmente se refere na terceira pessoa. Nhanhanhan. Não se sabe ao certo, mas estima-se que ela tenha mais ou menos 1500 anos. Uma aranha gigante contadora de histórias. Quando percebe que não está prestando atenção em suas histórias, ela prende o ouvido em sua teia e aterroriza-o. Também temos a Susana, com um nome extremamente difícil. É uma cobra revestida por plumas, muito amiga de Rouxinol. Pode ser considerada a versão da ilha para a figura de cobra que já conhecemos,
como a Sylvia, de Rá-Tim-Bum, e Celeste, de Castelo Rá-Tim-Bum. Passou-se por amiga de Rouxinol, mas no final é descoberta sua verdadeira identidade. Durante a série, outros personagens acabam aparecendo recorrente em meio às histórias, começando com Coiso, Coisa e Coisinho, uma família de criaturas estranhas, peludas, que usam a palavra coisa em todas as frases. Rá, Tim e Bum narram a história de forma cômica, são uma passarinha, a Tim, um bicho preguiça, o Bum, e um tatu, o Rá. Vrunja, uma lontra chifruda que sempre aparece em situações de tensão, para dar susto em todos. Brurger, uma planta carnívora ambulante do mal. No final descobre-se que ela acaba sendo devorada por Melog. Melog, um ser estranho, que mora em uma fenda abaixo da torre de Nefasto, que no final se revela como uma criatura nem tão perigosa assim. Uma vez tenta engolir micróbio. O cospe e engole Brurg, se revelando vegetariano. Núrias são os bichinhos de estimação de Nefasto. Sempre aparecem de noite para assombrar os heróis. Eles temem o fogo e somente no final é revelado sua verdadeira identidade. Isso é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo Geekástico!